Na nossa oficina de pintura em tecido dessa semana, nós vamos pintar uma sacola de praia com essa paisagem aqui, ó, guarda-sol, o mar e uma cadeira de praia. Aqui, ó, já transferi o meu desenho para minha sacola. Aqui, ó. E vamos ver o que nós vamos utilizar. Vamos precisar do pincel Pituá, pincel número 6, lixado, e o pincel zerinho para contorno. Tintas nas cores azul celeste, amarelo pele, marrom, sépia, branco, verde musgo, amarelo ouro, siena natural, caramelo, azul cerúleo, vinho, vermelho tomate, verde folha, clareador incolor, preto e o diluente. Então, vamos começar. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o céu. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pouco de clareador, aí vou pegar aqui, ó, uma pincelada, ó, do azul celeste e vou misturar aqui nesse clareador, ó. Misturar, mais um pouquinho de clareador. Vou misturar bem. E agora, ó, só com a sujeira do pincel, e essa sujeira eu não vou jogar direto no tecido. Eu vou tirar o excesso no pano e vai ficar, ó, tá seco, ó, só a sujeirinha. E aqui, ó, aqui tem uma linha, ó, que divide o mar do céu. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa linha do céu, ó, com a mão bem levinha, e vou passar, ó. E vou fazer todo o meu céu, ó. Dobrinha aqui do guarda-sol, ó. Com a mão bem levinha, pra ficar um céu bem clarinho. Ok? Ó, então, eu vou fazer toda essa parte do céu. Vou fazer aqui, ó, em volta, não precisa deixar uma coisa quadrada, tá? Então, eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês até onde eu fiz a sombra. Então, aqui, ó, eu já fiz toda a minha sombra aqui do céu, ó, em volta. Não fiz assim, ficando um quadrado, ó, completo em toda a bolsa, ó. Eu fui fazendo aqui, ó, na beira do mar, fui subindo. E à medida que eu fui subindo, ó, eu não fiz aqui em toda a beirada da sacola, ó. Eu fui diminuindo pra perto do guarda-sol e fui subindo e clareando mais a minha sombra, ó. Fui ficando mais redondinha aqui, ó. E mais pertinho aqui do mar, eu chego aqui na beirada da sacola, ok? Então, agora nós vamos pintar o guarda-sol. Então, aqui, ó, eu vou usar 3 cores para fazer o guarda-sol: amarelo ouro, vermelho tomate e o verde folha. Então, eu vou preencher aqui, ó, esse lado de amarelo, esse lado de amarelo e essa parte aqui por baixo, ó, de amarelo. Essa parte aqui, ó, eu vou preencher toda de vermelho. Essa parte que tá aqui por baixo, ó, vermelho. E aqui por baixo de vermelho. Vou fazer a marcação aqui. E o verde eu vou utilizar em todas essas beiradinhas aqui, ó. Todas essas beiradinhas aqui do guarda-sol. Então,
Então, ó, eu fiz essa marcação aqui. Agora, para adiantar o nosso vídeo, eu já vou fazer todo o preenchimento dessas partes e depois eu volto com vocês pra gente dar o acabamento no nosso guarda-sol. Então, eu fiz todas as partes, ó, preenchi todas as partes aqui, ó. E agora, vamos para o acabamento. Então, agora, cada parte que está pintado com amarelo, eu vou fazer o contorno com o caramelo. Então, vou pegar aqui meu caramelo, tinta só de um lado do pincel, pouca tinta, ó, só de um ladinho, ó. Aí, eu vou passar aqui no contorno. Passo e já vou esfumaçando aqui, ó, nas laterais. Mais um pouquinho, só de um ladinho do pincel. E vou passando, ó, aqui na borda do risco. E esfumaço aqui pra dentro do desenho, ó. Esfumaço bem. Cuidado aqui pra não misturar com o vermelho. Jogo aqui um pouquinho pra dentro. Bem pouquinho. Mais uma vez aqui, ó. Na parte de baixo. E esfumaço aqui pra cima. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar tinta branca e vou iluminar aqui dentro, ó. Coloco um pouquinho, limpo o meu pincel pra tirar o excesso de tinta. E aqui, ó, eu vou esfumaçar esse branco pra iluminar esse pedacinho aqui do guarda-sol. Ó, como aqui o meu tecido, ele é riscadinho, ó, é um algodão cru, ó, eu vou riscando sentido do tecido, ó, pra poder esfumaçar bem. Ó, esfumacei. Agora, eu vou fazer isso em todas as partes amarelas com o caramelo. No vermelho, eu vou fazer com o vinho. Então, vou pro meu próximo aqui, ó. Pego o vinho, passo aqui, ó. Em volta de todo esse pedacinho vermelho. E já vou esfumaçando aqui pra dentro, ó. Não precisa colocar muita tinta. Ó, esfumaço. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, esfumaço e depois eu dou uma iluminada com o branco. Pego aqui, passo do outro lado, ó, a tinta sempre virada pra fora do que eu tô esfumaçando, ó. Passo o contorno, tinta pra fora. E já venho com a tinta que sobra no pincel, eu vou esfumaçando, ó. Jogo pra dentro. E aqui, eu vou fazer esse esfumaçado em todas as partes vermelhas, usando o vinho. Aqui nessas partinhas, ó, que estão aqui por baixo, ó, parte de baixo tem mais sombra, então, eu faço aqui também, ó. Vou passar um pouquinho aqui, ó, um pouco aqui, um pouquinho aqui, e vou esfumaçar todas as partes de vermelho, fazendo essa sombra aqui por baixo. Então, eu vou terminando todos esses espacinhos vermelhos, fazendo minha sombra com o vinho. Ó, capricho aqui nos cantinhos,
principalmente nesses que estão por baixo. Ó, sempre o que tá por baixo tem mais sombra. Aqui, ó, nesse cantinho tem mais sombra. Ok? Ó, a parte vermelha, já coloquei a minha sombra. Agora, eu vou colocar um pouco de luz nessa parte vermelha. Então, eu pego, já tiro o excesso, ó, do branco, e aí eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Aí, aqui eu tenho que acompanhar o tecido, ó, que ele é riscadinho. E vou colocando aqui, ó, só o pincel sujo. Não vou colocar tinta, porque senão vai ficar muito forte. Ó, é só um pouquinho mesmo. E esfrego aqui o meu pincel pra iluminar. Agora, a parte verde, eu vou fazer com o verde musgo. Então, vou pegar aqui, ó, tinta só de um lado do pincel e vou passar nas laterais, ó, e vou fazer um contorno em toda essa parte verde. Ó. Vou passando, ó, a tinta tá virada pra cima. Vou passando. Depois que eu passo, eu volto esfumaçando. E eu vou fazer isso em todas as partes que eu pintei com verde folha. Ó, lateral. E vou esfumaçar tudo, ó. Jogo um pouquinho pra cá, ó. Aqui, ó, nessa lateral. Jogo um pouco pra cá, ó. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Pego um pouquinho aqui, desço um risquinho, jogo um pouquinho. Aqui, ó, vem uma curva, jogo. E aí, ficou bem forte, ó, nas laterais. Agora, eu pego um pouquinho do branco, ó, e passo aqui no meio. E capricho aqui, ó, na minha luz. Esfrego bem até misturar aqui, ó, e iluminar. Fiz a minha luz. E aí, tá pronta a parte verde, ok? Então, agora eu vou terminar aqui essas partes e já volto com vocês pra gente tá fazendo o mar. Agora que eu já terminei o meu guarda-sol, eu vou fazer só um detalhezinho aqui no topo do guarda-sol com o preto. Pegar o pincel zerinho e vou fazer só um detalhezinho aqui, ó. Só isso. Aí, finalizo o meu guarda-sol. Agora, nós vamos fazer o mar. Para fazer esse mar, nós vamos ter que mesclar o azul cerúleo com o azul celeste e vamos passar um pouquinho de branco. Então, eu vou começar colocando diluente nessa parte aqui onde vai ficar o mar. Então, eu vou passar diluente em toda essa parte do mar, tá? Pode espalhar com qualquer pincel, espalhar aqui com pituá mesmo, mas pode estar usando qualquer pincel, tá? Então, eu vou espalhar aqui bem o diluente, deixar bem molhado esse tecido aqui, pra deslizar melhor. Pode estar usando clareador também. Ó. Tem problema passar aqui em cima do cabinho, que esse a gente vai fazer por último. Então, eu vou molhar bem aqui, ó. Esse tecido é um pouco mais seco. Então, ó, vou molhar bem.
Aqui, ó, por trás da cadeira, ó, é um pedaço do mar que tá aparecendo também, ó. Aqui a gente tem um pedaço do mar e tem um pedaço de areia por trás da cadeira. Então, eu vou passar aqui. Ó, vou passar diluente em toda a parte que eu vou fazer o mar. Depois que eu passar o diluente, eu vou pegar meu pincel e vou começar a passar o azul celeste. Então, vou pegar aqui, ó. O azul celeste eu vou passar mais próximo da areia. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ó, vou passar e vou espalhar toda essa tinta que eu passei, ó. Vou esfregar bem. Não tem problema passar aqui, porque depois a gente vai fazer esse cabinho com uma cor escura, tá? Então, ó, vou passar aqui o azul celeste, ó. E vou espalhar bem. Ó, não peguei mais tinta, só aquele pouquinho que eu peguei, eu já consegui espalhar em toda essa parte, ó. Ok? Deixa eu aproximar aqui, ó, que eu vou fazer esse lado pra vocês verem, depois eu termino o restante, ó. Espalhei toda aquela tinta que eu peguei, ó, que foi só um pouquinho, coloquei só aqui, ó. E com aquele tanto eu consegui espalhar em toda essa parte. Aí, agora, eu vou pegar o azul cerúleo e vou jogar aqui, ó, no horizonte e vou escurecer essa parte. Então, aqui, ó, já esfumacei bastante meu azul celeste. E agora, eu vou pegar, ó, o azul cerúleo e vou colocar aqui, ó. Vou aplicar bem aqui, ó. Na linha do horizonte, ó. Vou tirar o meu excesso e aí eu vou vir escurecendo, ó. E vou esfumaçando aqui, ó. Não precisa ficar muito reto, tá? Ó, pode ficar com algumas ondinhas ali, ó. Esfumaço bem. E vou misturando aqui, ó. Pegar mais um pouquinho, bem pouquinho tinta. Vou passando. Pôr mais um pinguinho do diluente. E vamos misturando aqui esse mar. Ó, aqui já ficou vários tons, né, ó. Porque só de passar o diluente aqui, ó, em alguns lugares com pouca tinta, ele já ficou com um tom diferente de azul, né, ó. Aqui tá mais celeste, aqui ele já ficou mais clarinho. Então, a gente vai mesclando bastante, que não é pra ficar tudo azul. Ó. E vou misturando. Coloco um pouquinho mais. Fazendo uma bagunça com azul aqui.
esfrega e vai misturando. Agora, ó, eu vou terminar de fazer o outro lado, igualzinho a esse, e aí a gente já volta pra tá jogando o branco pra finalizar esse mar. Então, pessoal, aqui, ó, já preenchi os dois lados do mar. Agora, eu vou pegar o clareador e o amarelo pele. Então, eu vou passar o clareador em toda a parte da areia. E aqui, ó, nós temos que tomar cuidado, porque aqui, ó, por dentro da cadeira, ó, todos esses espacinhos que ficam aqui, ó, por trás das madeirinhas da cadeira, nós vamos ter que pintar o chão aqui, ó, de areia. Então, eu vou passar o clareador em todas essas partes, ó, vou passar aqui bastante clareador, ó, esfregar bem aqui o clareador. E depois, eu vou vir com o amarelo pele, mas eu não vou encher de tinta, eu vou tirar o excesso no meu paninho e vou passar, ó, pode passar com qualquer pincel, ó, vou passar aqui com o pituá mesmo, mas pode ser qualquer pincel, tá? Então, eu vou passar assim, ó, e esfumar bem, pra fazer um chão, ó, bem delicado, ó. Pego a tinta, aí eu tiro aqui, ó, o excesso no meu paninho e vou aqui nos cantinhos, ó, por baixo da cadeira, ó. Todas as partes que é areia, eu vou passar o amarelo pele. Então, aqui, ó, já fiz toda a minha areia, ó, dos dois lados. Esfumacei bastante o amarelo pele com clareador. Agora, eu vou pegar um pouquinho de siena natural, ó, tinta só de um ladinho. E aí, eu vou passar aqui, ó, no pezinho da cadeira, ó, eu vou fazer alguns montinhos de areia, ó, aqui onde tá o guarda-sol. E aí, eu vou fazer um esfumaçadinho assim, ó. Faço um montinho, ó, vou dando umas batidinhas e vou esfumaçando essa minha areia, ó. Então, eu vou fazer isso, ó, no pé da cadeira, que a cadeira tá afundada aqui, ó. Então, eu vou fazer em alguns lugares. Vou esfumaçando, ó. Pego mais um pouquinho. Vou fazer em todas essas partes, ó, onde tem um risquinho, em que a cadeira tá afundada na areia, ó. Em algumas partes, assim, do chão, assim, aleatório, eu posso fazer um pequeno risquinho, ó, dou umas batidinhas, limpo o excesso do meu pincel e dou uma esfumaçada, ó, só pra deixar alguns detalhes na areia. Pego um pouquinho do branco, posso colocar em cima, ó, dar algumas batidinhas, fazer uma luz, ó, dou uma esfregadinha do pincel pra deixar mais claro, tá? Então, eu vou fazer alguns detalhes desse, principalmente aqui, ó, no pé da cadeira, tá bom? Então, eu vou fazer alguns detalhes desse e depois a gente já vai começar a preencher aqui. A última coisa que a gente vai fazer para finalizar essa praia vai ser o mar. A gente vai fazer uns detalhes aqui em branco e como se fosse um batidinho de branco, como se fosse uma ondinha aqui que se quebrou aqui, né? Terminando o mar e começando a areia. Então, agora, ó, vou terminar de fazer aqui uns detalhezinhos com o siena e já vamos preencher essa parte aqui, ó, do tecido da cadeira. O meu eu vou preencher com o vermelho, que eu quero combinar aqui o vermelho com o vermelho do guarda-sol. Então, aqui, ó, já vou preencher o tecido do pano da minha cadeira de praia, ó, de vermelho. Aqui, ó, tem um pedacinho aqui. Aqui também, ó, eu vou fazer o meu contorno de vinho. Então, aqui nessa voltinha, ó, eu já preencho e já faço aqui, ó, uma sombrinha de vinho antes de terminar de preencher, pra eu não perder esse contorno aqui, ó. Que aqui nessa voltinha, ó,
eu já faço uma sombra vinho, porque tá dobrado, ó. Então, faço essa parte, já esfumaço esse pedacinho aqui também, ó, com vinho, pra terminar de preencher. Ok? Então, vou terminar de preencher a minha cadeira toda de vermelho. Aqui você pode estar fazendo ela toda colorida também, quiser fazer listrada, tá? Eu vou fazer a minha vermelha com o contorno vinho. Vou terminar de preencher aqui. Preenchi tudo e agora eu faço o meu contorno com o vinho. Venho contornando e já vou esfumaçando aqui pra dentro, ó. Passo contorno e esfumaço. E aí, essas madeirinhas, eu vou preencher de marrom e esfumaçar o contorno com o sépia. Ó, vou fazendo aqui o meu contorno e vou esfumaçando aqui pra dentro já, ó. Misturo bem o vinho com o vermelho e termino aqui desse lado, certo? Então, agora eu vou preencher as minhas madeirinhas com o marrom e vou fazer o contorno com o sépia para finalizar essa cadeira, ok? E aqui você pode também estar fazendo algum detalhe nessa cadeira, pode estar fazendo um tecido de bolinha, um tecido listrado, né? Poderia estar pintando ela já listrada, ó, fazendo vários riscos aqui, pintando colorida, da mesma cor do guarda-sol, de várias formas, ok? Depois que a gente finalizar a madeirinha, que ela vai ficar bem legal, vai dar pra ver direitinho o formato dela. Aqui eu posso também estar jogando um pouquinho de branco, ó, só um pouquinho. E tá dando uma iluminada aqui no centro, ó, do tecido aqui da cadeira. Ok? Ó, vou fazer uma madeirinha só pra vocês verem e depois eu vou preencher o restante. Ó, vou pegar a tinta marrom, vou passar aqui, ó, preencho a madeira. Ela vai atravessar aqui por baixo, ó. Não tem problema passar assim, porque depois o contorno vai vir na de cima. Ó, passo aqui a tinta marrom. Aqui ela vai estar presa dentro da areia, ó. Então, depois que eu fizer isso, é importante eu passar de novo aqui o siena, pra saber que tá passando por cima da madeira. Ó, preenchi com o marrom. Aqui, ó, nessa pontinha, ela termina meio arredondado, ó. Eu aperto o meu pincel, ó, já fica no formato arredondado. E aqui, ó, tanto faz você contornar com sépia e o pincel zerinho. Ó, você pode estar contornando, ou pode estar passando também a tinta de um lado só no pincel número 6 lixado. Aí, o que for mais fácil pra vocês, ó. Ó. Certo? Então, aqui é só preencher com o marrom e contornar com o sépia. Depois de todos eles já pintadinhos de marrom e contornado com sépia, nós vamos pegar um pouquinho só de branco e iluminar cada pedacinho marrom, ó. Dá uma iluminada nessa madeira, ó. Ok? Então, agora eu vou finalizar minha cadeira, vou pintar todos esses pedacinhos. E aí, quando tiver tudo terminado, observem que tem aqui, ó, um pontinho de junção dessa madeira, que seria o parafuso. Aí, eu vou pegar a minha tinta preta e vou dar um pinguinho.
em cada junção, ó. Tá vendo? Aqui tem uma junção, aqui, ó, aqui, aqui. Então, em cada pinguinho desse seria um parafuso. Aí, eu dou um pontinho pra ficar o detalhe do parafuso. Vou terminar minha cadeira e já volto com vocês. Finalizei aqui a minha cadeira, aqui o cabo do guarda-sol e comecei aqui as minhas ondinhas quebrando na praia. Então, agora, eu deixei esse pedaço aqui, ó, deixa eu aproximar. Como que eu fiz isso aqui? Só tinta branca. Peguei aqui, ó, de um ladinho do pincel, passo aqui, ó, e vou dando batidinhas, ó, dou uma passadinha, e aí vou dando leve batidinhas assim, ó, sem muita tinta, ó. Pego um pouquinho na areia e um pouquinho na parte da água, ó. Como se a onda tivesse acabado de quebrar, né? Ver se tá pegando bem aqui. Ó, a onda quebrou. Fez aquela espuminha. Aqui, ó, eu dei algumas batidinhas e em seguida eu dei uma esfumaçada. Limpo meu pincel, ó, pra deixar essa água aqui, ó, não muito tão pura tinta azul, né, ó. Passo, dou uma esfregadinha aqui, ó, em vários lugares. E bati bastante aqui, ó. Um pouquinho mais, um pouquinho aqui perto da areia, ó, aquela espuminha que fica na areia, certo? E finalizamos o nosso mar. Olha só, deixa eu ver se precisa mais um pouquinho. Acho que só mais um pouquinho aqui, pode pôr tanto também, né? Mas tá bom. Ok, pessoal? Então, ficou assim a nossa paisagem aqui, ó. Guarda-sol, cadeira de praia, a nossa areia, tá bom? Então, essa foi a nossa oficina de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações para você não perder o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima oficina. Será que vai dar praia? Não sei não, aqui tá chovendo. Acho que esse guarda-sol vai virar um guarda-chuva.